Oi, gente. Bruno Giovanetti aqui, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Estou aqui para apresentar o paper número 2 da minha listinha aqui de vídeos de 10 papers de Behavioral Finance, tá? Paper número 2. O paper é esse daqui, então. É um artigo que está saindo agora, acabou de ser aceito, no QJE, que é o Quarterly Journal of Economics, que é um jornal muito prestigioso, que a gente fala na academia, de economia. Tá? Então, é um artigo que está saindo lá, e por estar saindo lá, muita gente vai ler, vai dar o que falar, e, obviamente, por estar saindo lá, é um artigo que fala coisas bem interessantes. E o que ele fala, de fato, é uma coisa bem interessante, bem estranha. Até que fala, uau, é um resultado estranho, muito novo, e que, se for verdade, tem grandes impactos aí, tá? Eles vão propor uma ideia, e aí eles vão testar a ideia com um experimento, não é com um natural experiment, que nem foi da vez do paper anterior, não. Aqui é um experimento mesmo, eles vão para o laboratório com participantes e fazem... Laboratório, modo de falar, né, que a gente fala. E fazem lá e montam um experimento para testar a hipótese que eles querem, tá? Vamos lá. Os autores são pessoas que estão publicando muito em Behavioral Finance e Behavioral Economics também. Esses dois caras aqui estão publicando muito, eles são professores de Chicago. Esse daqui, ele acabou de terminar o PhD dele. Então, QJE, paper saindo no QJE, dois caras bem tops, né? Um tema que vocês vão ver que é, uau, que coisa, é isso mesmo? Vale a pena ver esse artigo, por isso eu escolhi aqui para a nossa lista. Então, o que o artigo fala? Deixa eu resumir aqui, a gente vai para ele, mas já vou resumir o que o artigo fala, a história do artigo. Seguinte, pega uma ação, por exemplo, pega um cara A e um cara B, sorteia o cara A e o cara B. Sorteia o cara A. Aí você vai lá e dá a ação para o cara A. Então, o cara A, ele vira dono da ação. O cara B, não. E aí você fala, cara A e cara B, fiquem aí atentos às novidades, notícias que vão sair sobre essa ação. Cara A ganhou, ela é dono dela, cara B não é. Mas os dois, você fala, fiquem atentos aí ao que vai sair para frente, no futuro. A história que o paper vai querer contar é que o cara A vai interpretar as novas informações de maneira diferente do cara B. Só pelo fato do cara A ter a ação e o cara B não ter. Olha que coisa interessante. Então, o fato de ter ou não ter faz a gente interpretar as novas informações de maneira diferente. Grande essa ideia, né? E, assim, e se isso for verdade mesmo, tem muitas implicações, né? Por exemplo, por que tem tanto trade no mercado, tanto volume tradeado? Porque isso justificaria porque as pessoas discordam tanto. Porque se for o fato de ter ou não ter, a gente interpreta informações de maneira diferente, né? Seria um bom motivo, então, por que as pessoas discordam, né? Mais do que isso ainda, não para aí, o paper ele vai falar que o cara A, o dono, ele interpreta as novas informações de maneira mais errada que o B. Uau! O B interpreta as novas informações melhor do que o A que tem. E que, a princípio, está mais atento por ter, né? Ele está com mais skin in the game, né? Ele tem, então... E aí o paper vai continuar e vai falar que é justamente pelo fato do cara A
ter uma atenção maior que vai levar ele a interpretar pior. Uau, olha que loucura. E aí o Pepe vai falar que, que ele vai chamar de hipótese de mais é menos. Mais atenção te leva a interpretar pior. E ele vai falar por quê, ele vai dar uma justificativa aqui na história, porque você acaba... basicamente, né, se você tem uma maneira de pensar errada, quanto mais você pensa, mais errado você vai pensar, mas vai ficar um pouco mais claro do que isso. Interessante, né? Bom, é isso que eu falei, é o que está escrito aqui. Então, vai examinar como é que ter ou não ter afeta a maneira que se interpreta a informação. E as pessoas que têm, elas vão interpretar... É isso que eu não falei. Eu falei que vão interpretar mais erradamente. Mas como? Então, vem uma informação boa. Elas vão achar que ela é muito boa. O cara B vai ficar mais no boa mesmo, no que ela é. Vê uma informação ruim, o cara A, que é o dono, ele vai achar que ela é muito ruim. O cara B vai ficar no ruim mesmo, mais equilibrado. Tá? Então, mais extrema. Reações mais extremas de quem tem. Então, é isso. Eu grifei aqui umas partes, mas eu não vou ler aqui, só vou ler o que eu achar que é importante mesmo. Então, é isso. Então, o paper vai querer estimar se ter ou não ter tem um efeito causal em como que você interpreta e responde às informações novas que chegam. Tá? Que é uma coisa muito estranha em economia, a gente nunca trabalha com essa hipótese. As pessoas interpretam as informações novas, independentemente se elas têm ou não têm um negócio. E aí vai ter a ver com a atenção, vocês vão ver. Aqui, eu fiz até uma figurinha aqui, que é aquilo que eu falei. Então, quando vem uma informação positiva... primeiro, tem sempre um gap, né? Entre o quanto que quem tem, o valor que quem tem dá pelo negócio, e o valor de quem não tem dá pelo negócio. É sempre um gap. Quem tem sempre dá um valor maior do que quem não tem, né? Porque se quem não tivesse, desse um valor maior de quem tem, a pessoa que não tem vai lá e compra de quem tem. Né? Então, assim, quem tem, o valuation é maior do que quem não tem. Né? E a história daí é a seguinte, vem uma informação... Então, tem um gap sempre aqui, ó, que a literatura chama de... Tem um nome, chama Endowment Effect. Esse gap, essa diferença do valuation do owner com o valuation do non-owner. Tem esse gap. Esse gap, quando vem uma informação positiva sobre o treco aqui, esse gap ele vai aumentar. Por quê? Aquilo que eu falei, o owner ele vai avaliar subir muito e o non-owner não vai subir tanto. O owner vai extrapolar para cima, o gap aumentou. Tá? Vamos voltar lá. Vamos falar que estava aqui. Né? Vê uma informação negativa, o owner vai achar que é muito negativa, ele vai jogar para cá. E o non-owner vai achar que é negativa. O gap diminui. Então, olha que interessante. Olha a implicação disso, né, também. Quando vem informação negativa, a diferença de opinião diminui e positiva aumenta. E aí é isso, né? Para identificar essa história toda que eu já resumi, vai ser um experimento de laboratório controlado. Eles bolaram um experimento, que eu vou explicar como é que é, onde é fundamental que a propriedade da coisa seja exogenamente dada, né? Então, quem tem e quem não tem, você define, que nem eu falei, tipo sorteia, e aí depois você vai dando as novas informações e vai ver como é que cada um vai criando seus beliefs, né? Suas crenças, e interpretando as novas informações. E aí é isso aqui, aquilo que eu falei. Quem não tem, se a gente não tem um negócio, parece que a gente interpreta as novas informações de maneira perto do racional, que é o Bayesian Learning. A gente interpreta, a gente faz o update, que a gente fala na economia,
das novas informações de maneira perto do que um agente bayesiano faria, é o racional. Tá? E quando a gente tem um negócio, a gente fica mais distante do Bayesian benchmark, no sentido que a gente overreact. É bom, a gente acha que é muito bom, é ruim, a gente acha que é muito ruim. E aí vai ter aquilo que eu falei, eles vão contar que tem um efeito de mais é menos, more is less. More is less. Dá atenção, a gente dá mais atenção porque a gente tem, por causa dessa atenção a mais a gente dá, a gente vai acabar interpretando pior. Olha que coisa estranha. Porque, em geral, é assumido que quanto mais atenção a gente dá para o negócio, melhor a decisão, a qualidade da decisão vai ser melhor. Mas, teoricamente, não necessariamente, né? Que aí ele fala, olha, mais atenção vai piorar o teu julgamento se é combinado com um processo de decisão errado, né? Você fica lá, acho que você fica mais errado, é pior do que errado, né? Tá. Vamos lá. Então, deixa eu ir para o experimento, vou explicar o experimento e vamos lá. Ah, não, antes aqui. Ele vai falar isso, olha, uma implicação disso, por exemplo, é a coisa do por que as pessoas tradam tanto. Então, um puzzle conhecido em finanças é por que tem tanto volume? Os modelos não conseguem prever tanto volume. E aí a gente começa a ter que vir com um modelo onde as pessoas discordam sobre o valor do ativo para justificar tanto volume, elas têm que concordar em discordar, né? Que é essa explicação dominante do puzzle, do porquê que tem tanto volume. Mas por que elas discordam? Isso daqui é uma coisa que a gente nunca entra. Por que elas discordam? Por que elas interpretam diferente de informações novas que chegam? E aí ele fala, olha, se T leva a interpretar diferente, tá pitando aqui no WhatsApp, deixa eu se T leva a interpretar diferente, esse é o motivo do porquê que as pessoas discordam tanto, né? Então, é um laboratório, é um experimento, eles pegaram um monte de participante nessa plataforma que está muito famosa para isso hoje, que é a Amazon Mechanical Turk. Você vai lá, recruta um monte de gente, paga um pouco para elas e fala, fica fazendo aqui meu experimento aqui. Experimento, como é que é? O mercado tem 6 bens, tá? Que no começo valem 100 cada um. E aí, eles até têm... Deixa eu falar primeiro do jeito mais simples, vai. Eles vão lá, eles vão sortear, tem um monte de gente lá que eles recrutaram e vão sortear. Você é dono desse bem, você é dono daquele bem, sorteia a posse. Então, eu, Bruno, eu sou dono do bem 1, 2 e 4. O João é dono do bem 2, 3 e 4. A Maria, sorteia. Eles fazem esse sorteio, mas eles também fazem de um outro jeito, eles deixam as pessoas comprarem, escolherem a compra, mas os bens são todos iguais no começo. Não tem diferença nenhuma entre eles. Os bens, imagina, são 6 bens que valem 100. Tem alguma outra informação? Não, não tem. É isso, eles valem 100. Compra isso, escolhe aí. Aí as pessoas escolhem, e essa escolha, no final, acaba sendo aleatória, né? Ele fala, essa nota da PE 15 é isso. Ele fala, olha, a gente sorteia, deixa elas escolherem, que não muda nada. Tá. Aí, começa a brincadeira. Então, tem 6 bens, de 1 até 6, né? Aqui. Cada ativo, eu vou começar a chamar de ativo, vai. Ele tem uma qualidade fundamental, que é representada por esse parâmetro aqui, ó, SI, a qualidade do ativo I. O que significa isso daqui? A probabilidade do ativo subir de preço em cada período. Tem um ativo... Ou o ativo sobe ou ele cai de preço. Ele não fica parado em cada rodada. Ou ele sobe ou ele cai. E aí cada ativo tem uma probabilidade de subir. E um menos aquilo de cair. Né? Ninguém sabe disso no começo. Tá? E aí, em cada rodada, o preço do ativo, que começa
todos em 100, eles podem subir 6% ou cair 5%. Para mim não é muito claro por que é diferente o valor da alta, o valor da queda. Deve ser para, né? Se caiu 5, depois sobe 6, você volta quase lá no mesmo nível, né? Mas eu acho que é isso. Então, mas beleza. Então, tem um monte de ativo, eles podem... O meu ativo ele pode subir ou cair a cada período, eu não sei qual é a probabilidade dele subir em cada período, isso é uma característica dele escondida, que eu vou ter que inferir. É aí que está o learning, tá? Eu só vou observando em cada rodada, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Aí no final tem que falar assim, ó, dado que subiu tantas vezes e caiu tantas, a probabilidade desse meu ativo subir em cada período era de tantos por cento. Então as pessoas vão observar o comportamento, subiu, caiu, subiu, caiu, 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 subiu, subiu, subiu. Depois vão falar, eu acho que dado isso, o meu ativo tinha uma probabilidade intrínseca, lá, fundamental de subir de tantos por cento. Tá? E a diferença é isso, vai ter o bem que eu tenho e o que eu não tenho. Eu estou observando todos. E aí o jeito que eu vou inferir a informação vai ser diferente do que eu tenho e do que eu não tenho. Então é isso que eu falei aqui. E aí é isso. Então vão ter 15 rounds. Subiu, caiu, subiu, caiu 15 vezes. E em um experimento, tem outro, depois eu vou falar desse um aqui só. Em um experimento, ele fala para a pessoa assim, olha, a chance do ativo subir em cada período ou é 0,25, ou é 0,3, ou é 0,35, ou é 0,45, ou é 0,55, né? Ou é 75%. Essa é a probabilidade. Então, no final, vou ter que falar, o meu ativo que eu tinha aqui, ele tinha uma probabilidade de subir em cada período de 45%. Eu vou ter que falar esse número a partir de observar quantas vezes ele subiu ou caiu. E aí, fundamental isso aqui. No final, o participante vai receber um dinheiro que tem a ver com o quão perto ele vai chegar do certo. Então, eu acho que o meu ativo ele tinha um SI de 0,45. Cheguei perto do verdadeiro, ganho mais dinheiro. Errei de longe, perco. E além disso, que é muito importante, eu vou receber um dinheiro que vai ter a ver com a performance do meu ativo. Então, se eu dei sorte de ficar com um ativo de qualidade boa, com uma probabilidade alta de subir, no final provavelmente eu vou ganhar mais dinheiro. E esse fato de eu também receber mais dinheiro pela performance do meu ativo, além de no final dar um bom chute, vai fazer com que eu acabe ficando mais preocupado com o meu ativo, subiu ou caiu, eu vou ter um pouco mais de atenção para ele, e aí que vem a história toda. Sobraram 571 pessoas fazendo experimento depois de passar uma peneira em todo mundo lá para deixar uma coisa meio, uma qualidade mínima de participantes, tudo. Vamos lá, gente. Então, aqui rodou o experimento. Imagina que rodou o experimento uma vez lá, e aí a gente está falando de ativos que, no final dos 15 períodos, subiram 30%. A gente está aqui. Então, ativos que terminaram em 130 de valor. Aí você pergunta, qual que era a probabilidade do ativo subir em cada período? Quem era dono do ativo vai falar, a linha vermelha, vai falar, eu acho que eram 60% de subir em cada período. Quem não é dono do ativo vai falar a linha azul, sei lá, uns 50 alguma coisa. Então, assim, se a gente estiver olhando para ativos que subiram e pergunta para as pessoas qual que é a probabilidade do ativo subir em cada período, dado que ele subiu, que se observou que ele subiu, né? Aí quem tem vai achar que é maior do que quem não tem. Então, a primeira coisa é essa daí. É notícia boa, no final você olhou, notícia boa. Quem tem, interpreta
que aquela notícia é melhor do que quem não tem. E, por outro lado, se no final caiu, e no final caiu mais, então pega lá, o ativo terminou em 80, aí quem tem o ativo vai falar, a chance desse ativo subir em cada período era de aqui, sei lá, 25. E quem não tinha vai falar era de 30. Então, notícia ruim é interpretada por quem tem, sendo pior do que por quem não tem. É aquilo que eu falei, primeira coisa. É isso daí que eles mostram. Tá? E aí tem regressões que eles rolam também, mas eu não vou entrar, mas é isso. Importante. De repente, né, você acabou pegando, por sorte, as pessoas meio diferentes acabaram caindo com ativo com probabilidade mais baixa, pessoa mais pessimista, que interpreta de uma maneira pior as novidades. Então, de repente, teve algum sorteio que não ficou tão aleatório, assim, a coisa. Eles colocam efeito fixo de indivíduo na regressão. Então, eles estão comparando para o mesmo indivíduo, como é que ele interpreta a informação do que ele tem com como ele interpreta a informação do que ele não tem. Então, resolve essa preocupação de poder ter descalibrado. Né? E aí também, eles falam, olha, de repente tem uma questão aí que tem 6 ativos, é muito, o cara não consegue prestar atenção para todos, então deixa eu trabalhar só com 2. Um que eu vou ter, outro que eu não vou ter. Então eu consigo. Tem, não tem. No final eu ganho se eu acertar mais o meu guess sobre quanto que é a probabilidade tanto do que eu tenho quanto do que eu não tenho. Eu vou querer acompanhar os dois, ou só 2 eu consigo acompanhar. O do que eu tenho, além disso, eu ganho também se ele subir, então talvez eu dê uma atenção um pouco maior, mas com 2 o resultado se mantém, é o que eles falam aqui. Tá? Beleza. Aqui é aquela coisa do erro. Então, eles calculam, porque é muito fácil, né, calcular o que seria o chute racional. Não é chute, é feio falar. Qual seria a estimativa correta que você fazer, né? Então, se meu ativo, sei lá, no final ele subiu 50% das vezes e caiu 50%, então o chute racional lá ele vai estar próximo do 50%, né? É muito fácil de fazer a conta, porque é uma binomial, né? Pode cair ou subir com tantas jogadas. Então é fácil de saber, se fosse um cara racional, quanto que ele deveria falar que é a probabilidade, dado quantas vezes subiu ou caiu. Né? E aí eles calculam, então, o erro do que ele falou que era, do que ele deveria ter falado, esse erro aqui. E aí notem que, para quem não tem, o erro é menor, é uma linha mais flex aqui, do que para quem tem. Para quem tem, quando no final sai uma notícia positiva, que o ativo subiu, né? Bastante. Eles vão lá e erram mais para cima. Quando sai uma notícia negativa, eles vão lá e erram mais para baixo. E quem não tem, erra sempre meio para baixo um pouquinho, assim, mas você soma aqui, erra menos. Então, a linha azul representa os bens que não tem, né? Ela é flat, o erro, né? Então, isso implica que, como ela é flat, né, que o aprendizado sobre os bens que a gente não tem é similar com a previsão que deveria ter sido feita mesmo, pelo modelo racional. Por outro lado, a vermelha, que é super inclinada, indica que os participantes eles fazem o update mais do que um agente racional faria para os bens que ela tem. Então, se veio notícia boa, é melhor do que o que veio, do que ele deveria achar que era bom. Se veio ruim, é pior. Tá. Não quero enrolar, quero tentar ir mais rápido. Aí ele vai tentar falar aqui, né? Por quê? Porque quem tem interpreta pior. Aquela história do porquê, o mecanismo, né?
mais atenção é provável de ser alocada para os bens que a gente tem. Por quê? Porque o cara vai ganhar mais dinheiro se aquele bem subir. O que ele não tem não importa se subir ou cair. Só importa se no final ele acertar a estimativa dele, da probabilidade. Então ele deve acabar tendo um pouco mais de atenção ao que é dele. Por que mais atenção levaria o cara errar mais? Coisa estranha, né? Ele vai lá e fala, olha, especificamente porque o preço contemporâneo, o preço, imagina no final, meu ativo chegou lá no 130. O preço contemporâneo, 130, que ele chegou, já seria suficiente para eu inferir a probabilidade de subir em cada período. Eu não precisaria lembrar de cada período. É só olhar assim, terminou no 130. Tá? Eu não precisaria lembrar assim, no período 1 caiu, no período 2 subiu, depois subiu. E a história que ele vai contar é que, se você é mais atento, você vai olhar para o 130, vai falar, a probabilidade de subir é grande. Devia ser grande. Além disso, você vai lembrar também que subiu em cada período para trás, aí você vai juntar uma informação com outra, você vai acabar extrapolando para o alto, é o que ele fala. E a mesma coisa para baixo. Então, essa é a hipótese do mais é menos. E aí ele vai testar isso daí. Ele vai tentar testar no experimento dele aqui também. E, gente, que nem eu falei, isso daqui é uma coisa assim, uma coisa tão estranha que isso daqui vai demandar para a gente ficar confiante muito mais teste, né? E teste com dado real mesmo. O que ele está apresentando aqui é uma primeira, mas deu um QGI, porque pode ser uma coisa de fato relevante, né? Mas o teste que ele faz não é que, estou convencido, né? Você vai ver o teste que ele faz. Então, primeiro ele vai testar que ter te leva a ter mais atenção. Depois ele vai testar que ter atenção, mais atenção te leva a extrapolar os sinais mais. E depois ele vai testar também a hipótese de que ter te leva a lembrar mais se subiu ou caiu o caminho do ativo. Esses tijolinhos juntos contam a história que ele quer contar. Então, primeiro, ter te leva a mais atenção. Ele faz um experimento que é a seguinte coisa. Além de informar, então, a gente tem que acompanhar, vamos falar o experimento com 6 ativos, você tem que acompanhar os 6 ativos, subiu ou caiu a cada período. Aí, além de acompanhar isso, e a cada período ele vai fazer um ativo aparecer com uma cor verde. Um dos preços, um dos ativos would randomly be highlighted in green. Fica verde. E aí, no final, além de falar qual que é o belief que ele acha da probabilidade de cada ativo, ele vai ter que falar também qual ativo que apareceu verde na última rodada. Tá? E aí eles acham que, consistente com a previsão de que ter te leva a ter mais atenção, os participantes eles acertam mais o verde, quem ficou verde, dos ativos que eles têm, do que o que eles não têm. Então parece que eles estão olhando mais para o que eles têm, o olho está indo mais para o que eles têm mesmo. Então acerta mais que ficou verde do que o que eles não têm. Então, evidência direta de que mais atenção é dada para o que a gente tem. Faz sentido isso. Aqui é aquela coisa do como eu tenho mais atenção, eu vou errar mais. E aí o jeito que eles vão testar isso, assim, é o jeito que eles fizeram, não sei se é super bom, mas olha lá, eles vão medir quanto tempo que as pessoas gastaram para responder qual ativo que ficou verde no período anterior. Vão medir quanto tempo. E aí, se
eles responderem em menos tempo que o ativo ficou verde, foi uma rodada, eles vão falar, foi uma rodada que eu prestei mais atenção. E aí a história aqui é a seguinte, o cara ao longo do experimento de 15 rodadas, tem rodada que você está mais atento, tem rodada que você está menos atento. Por motivo, sei lá, né, da tua cabeça mesmo. Tem hora que você pensou no teu cachorro, e você acabou distraindo um pouco, você ficou menos atento. Então, que tem a atenção que vem do ter ou não ter, e tem essa atenção que vem de um lugar nada a ver. E eles vão medir em quanto tempo você falou qual ativo que era o verde, para tentar capturar essa atenção que vem do lugar nada a ver. E eles vão classificar uma rodada como de alta atenção para a pessoa se o tempo de resposta foi menor do que a média dela. Tá? E aí eles vão rodar uma regressão onde vai ter o quanto que ele acha que é a probabilidade fundamental do ativo do lado esquerdo como variável dependente, dado que ele está observando, né, o belief. Vai ter do lado direito uma dummy vendo se ele tem aquele ativo ou não. E vai ter uma outra dummy dizendo que ele não tem aquele ativo, mas aquela foi uma rodada de atenção alta dele. Então é como se ele estivesse brincando aqui. Tem dois lugares que eu posso dar atenção. Tem dois motivos porque eu posso dar atenção. Um é porque eu tenho o ativo, então eu vou estar sempre mais atento ao que eu tenho. E o outro é em uma rodada em que eu respondi mais rápido o verde, então que eu estava mais atento, eu vou estar mais atento também ao que eu não tenho. E o que ele vai mostrar é que em rodada que eu estou mais atento, eu acabo respondendo o meu belief sobre a probabilidade parecido com como eu respondo para o bem que eu tenho. Aqui, ó, o belief about non-owned goods in the attentional paradigm, que é na rodada de alta atenção, resemble beliefs about owned goods in the baseline study. Tá? É isso. Então, é isso. E aí aqui ele vai mostrar também que quando eu tenho aquela terceira hipótese que os bens que eu tenho, eu acabo lembrando mais se ele subiu ou caiu em cada rodada. Então, por exemplo, depois de ver o sinal na rodada 5, ele leva, isso aqui é outro experimento, ele leva o participante para uma página separada e pergunta para ele relembrar qual que foi o sinal, subiu ou caiu na rodada 4, na anterior ainda. E aí, quando você tem o bem, você lembra melhor do que quando você não tem. De novo, para contar qual história? Eu tenho. Então, no final, eu vou olhar o preço que ele está. E além de eu olhar o preço que ele está, que já seria suficiente para eu fazer a minha previsão sobre qual que é a probabilidade daquele ativo subir ou cair em cada período, eu ainda vou lembrar de coisa a mais, que é o quantas vezes ele subiu ou caiu. Isso vai acabar me fazendo overreact na minha estimativa. É isso, gente. Aí ele faz algumas aplicações aqui, mas eu não vou falar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Quem tiver interesse, veja lá. Mas o paper é esse, é uma coisa assim super ambiciosa, né? Uma coisa muito, se for verdade, tem altos impactos aí, tá bom? Valeu, abraço, tchau.